Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. Hoje vamos refletir sobre uma passagem fundamental para entendermos o propósito de Jesus aqui na Terra e, consequentemente, em nossas vidas. O texto de Lucas 19 de outubro revela o coração do Evangelho, a missão de Jesus de buscar e salvar os perdidos. Vamos ler o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19 de outubro. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico Lucas, um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Lucas também é o autor de Atos dos Apóstolos, e ambos os livros foram escritos por volta de 60 a 61 d.C. O Evangelho de Lucas é o mais detalhado em termos históricos, focando especialmente na compaixão e na missão de Jesus para com os marginalizados e os perdidos. Este versículo, em particular, está no contexto da história de Zaqueu, um cobrador de impostos que, apesar de sua vida marcada por desonestidade e pecado, foi alcançado pela graça de Jesus. Zaqueu, que estava espiritualmente perdido, encontrou a salvação quando Jesus o chamou para perto. 2 erros a evitar. Primeiro, ignorar que estamos perdidos sem Jesus. Um erro muito comum é pensarmos que podemos viver nossas vidas sem Jesus, como se não estivéssemos espiritualmente perdidos. Muitas vezes, as pessoas confiam em sua própria moralidade, boas obras ou em suas riquezas, assim como Zaqueu inicialmente confiava em suas posses materiais. No entanto, sem Cristo, estamos todos espiritualmente perdidos, independentemente de nossas posses ou posição social. Romanos 3:23 nos lembra, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ignorar nossa condição de perdidos nos impede de buscar a única fonte de salvação, Jesus. Segundo, achar que nossos pecados nos afastam para sempre de Deus. Outro erro que podemos cometer é acreditar que nossos pecados são tão graves que Jesus jamais nos aceitaria. Muitas vezes, pessoas como Zaqueu eram rejeitadas pela sociedade e até mesmo pela religião da época. Mas Jesus, ao contrário, veio exatamente para aqueles que se reconhecem como perdidos e necessitados de salvação. Romanos 5:8 nos traz uma verdade maravilhosa, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pensar que somos inalcançáveis para Deus é um erro que nos impede de experimentar seu amor e redenção. 3 pontos positivos. Primeiro, Jesus veio com um propósito claro: buscar e salvar os perdidos. A missão de Jesus na Terra foi clara desde o início. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Isso significa que, independentemente de onde estivermos ou quão distante parecemos estar, Jesus nos procura e nos oferece salvação. João 3,16 reafirma essa verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio por amor, com o propósito de nos reconectar com Deus. Segundo, ninguém está fora do alcance da graça de Jesus. A história de Zaqueu nos mostra que não importa quão distante ou em que circunstância estejamos, Jesus está sempre disposto a nos encontrar. Zaqueu era desprezado e rejeitado por sua comunidade, mas Jesus o chamou pelo nome e foi até sua casa. Da mesma forma, não importa a nossa história ou passado, Jesus nos chama para perto. Mateus 9:13 destaca essa missão: pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. A graça de Jesus é maior do que qualquer pecado ou falha que possamos ter. Terceiro, a salvação traz transformação completa. Quando Zaqueu encontrou Jesus, sua vida foi completamente transformada. Ele não apenas recebeu o perdão, mas também experimentou uma mudança de coração que o levou a restituir tudo o que havia roubado e a viver de maneira justa. O encontro com Jesus não só nos salva, mas também nos transforma. Segundo Coríntios 5:17 nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A salvação em Cristo nos oferece uma nova vida, livre do peso do pecado e cheia de esperança e propósito. Em Lucas 19 de outubro, vemos o propósito central de Jesus: buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio à Terra não para condenar, mas para salvar aqueles que estavam longe de Deus. Assim como Zaqueu,
Muitos de nós também estávamos perdidos em nossos pecados, em nossas lutas e em nossos caminhos errados, mas Jesus nos encontrou e nos ofereceu uma nova chance de vida. Não devemos cometer o erro de pensar que não precisamos de Jesus ou que nossos pecados são grandes demais para sermos alcançados por Ele. Pelo contrário, devemos lembrar que Jesus veio exatamente para aqueles que reconhecem sua necessidade de salvação. Quando nos rendemos a Ele, recebemos graça, perdão e uma nova vida. Que esta mensagem nos lembre que não estamos fora do alcance de Deus, e que Ele nos chama para uma vida de transformação e paz. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, abra seu coração hoje, pois Ele está à porta, pronto para entrar e transformar sua vida. Deus abençoe a todos, amamos vocês!